Estimados ouvintes, sejam bem-vindos ao projeto Ciência é Vida, um projeto dedicado a levar conhecimento sobre ciência, tecnologia, saúde, educação e suas interfaces para todos, de forma digital e escalável. Hoje trazemos um exercício de física na área de cinemática e com alguns pontos bem interessantes que comentaremos ao longo do vídeo. Especialmente esse vídeo abordará um exercício relacionado com a função horária do movimento uniforme. Fique conosco até o final do vídeo, assim você saberá qual é o exercício de hoje e quais são os conceitos utilizados. Muito bem, hoje trazemos um exercício da Universidade Federal do ABC Paulista com o seguinte enunciado: a instalação de turbinas eólicas é conveniente em locais cuja velocidade média anual dos ventos seja superior a 3,6 metros por segundo. O movimento do ar em que um parque eólico foi monitorado, observando o deslocamento de partículas suspensas durante intervalos de tempo de duração irregular. Nós temos então uma tabela de deslocamento em função dos intervalos de tempo. A partir de uma trajetória de origem convenientemente definida e supondo que o ar se movimenta com aceleração nula, das funções apresentadas, aquela que pode ser associada ao deslocamento do ar é: alternativa A, a posição é igual a 20 menos 5 vezes o tempo. Alternativa B, a posição é igual a menos 5 mais 15 vezes o tempo. Alternativa C, a posição é igual a 10 menos 25 vezes o tempo. Alternativa D, a posição é igual a menos 20 mais 5 vezes t. E a alternativa E, que a posição é igual a 15 menos 30 vezes o tempo. Observem que esse exercício aborda uma situação física no qual a velocidade é igual a constante, já que a aceleração é nula. A situação física é uma situação de movimento uniforme. Aqui nós temos os principais conceitos associados ao movimento uniforme, ou simplesmente mu. A velocidade média é igual à rapidez média de movimento de um corpo. No sistema internacional, a unidade de medida da velocidade é o metros por segundo. Porém, a unidade de medida mais usual hoje no Brasil é quilômetros por hora. Quando eu quero converter metros por segundo em quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6 e quando eu quero converter quilômetros por hora para metros por segundo, nós dividimos por 3,6. Os principais gráficos associados ao movimento uniforme são da velocidade em função do tempo, que ela é uma reta constante. Se a velocidade for maior que zero, nós entendemos que o movimento é um movimento uniforme progressista. Se a velocidade for menor que zero, nós entendemos que o movimento uniforme é retrógrado. E temos também o gráfico da posição em função do tempo, que é uma linha inclinada. Se essa linha inclinada for ascendente, nós temos que a velocidade é maior que zero. E se essa linha for descendente, nós temos que a velocidade é menor do que zero. Lembrando também que o ponto de interseção entre o gráfico e o eixo da posição indica a posição inicial e que o coeficiente angular dessa linha é equivalente à velocidade do movimento. Retornando alternativas e considerando que nós estamos em um sistema físico caracterizado pelo movimento uniforme, nós temos a função horária do movimento uniforme, que é a posição igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo, ou simplesmente sorvete. Notem, a velocidade precisa ser determinada e nós podemos determiná-las com base na tabela de deslocamento em função do tempo. Nós lembramos que a velocidade é igual à distância ou deslocamento dividido pelo tempo. Então podemos observar que a velocidade tende a ser negativa, uma vez que os deslocamentos estão aumentando na direção negativa, provavelmente a velocidade será menor do que zero.
Para calcular a velocidade, nós utilizamos a seguinte relação, que a velocidade é o ΔS sobre o ΔT, ou simplesmente a distância dividida pelo tempo. E aí podemos criar uma nova coluna aqui, que é a coluna de velocidade, em metros por segundo. Note que para a primeira linha o deslocamento é menos 90 e o tempo é 18, então menos 90 dividido por 18 é igual a menos 5. Na segunda linha, nós temos menos 135 dividido por 27, que é igual a menos 5. E na terceira linha, nós temos um deslocamento igual a menos 175 dividido por 35, que é o intervalo de tempo, e a velocidade é igual a menos 5. Observem também que não era necessário calcularmos 3 vezes a velocidade, uma vez que a velocidade no movimento uniforme ela é constante. Mas é bom para observarmos que, independente do intervalo que nós utilizarmos, a velocidade deve ser a mesma, neste caso, menos 5 metros por segundo. Observando as alternativas, notem que realmente a velocidade estimada é uma velocidade negativa, então nós estamos num movimento uniforme retrógrado, e a única alternativa que até o momento atende essa especificação é a alternativa A. Contudo, para determinarmos de forma completa a função horária do movimento, nós precisamos também calcular a posição inicial. E uma forma de calcularmos a posição inicial é retornarmos à equação ou função horária do movimento utilizando os dados que nós temos em qualquer uma das 3 linhas. Logo, a posição é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. A posição final nós sabemos que ela é menos 90 na primeira linha. A posição inicial é a posição que nós gostaríamos de determinar, mais a velocidade negativa, menos 5, vezes o tempo neste caso, que é 18 segundos. Então, menos 90 é igual à posição inicial, 5 vezes 18 é igual a 90, mais vezes menos é igual a menos. Passando o menos 90 da direita para a esquerda, invertendo o sinal, nós vamos ter menos 90 mais 90 é igual à posição inicial. Logo, a posição inicial é igual a zero. Aplicando os valores na função horária do movimento, nós temos então que a posição final é igual a zero menos 5 vezes a velocidade, ou simplesmente S igual a menos 5 vezes o tempo. Observem que essa função horária não está inicialmente contemplada nas alternativas. Contudo, a alternativa que melhor se adequa a esse caso é a alternativa A, S igual a 20 menos 5 vezes o tempo. Se nós voltarmos ao enunciado inicial do exercício, notem que tem uma expressão que ela passa despercebida, mas que ela é importante, que a duração é irregular, tá? Logo, como consequência, essa constante ela pode variar. Contudo, se nós pegarmos esses pontos apresentados no exercício e projetarmos em um software de geração de gráficos, nós teremos esse gráfico aqui, S igual a menos 5 vezes T, o que corrobora com a equação horária que nós encontramos. Então, nesse caso, a alternativa que melhor se adequa é a alternativa A, S igual a 20 menos 5T. Muito bem, esperamos que o conhecimento apresentado hoje possa colaborar com o seu crescimento pessoal e contribuir para a sua jornada de vida. Até a próxima! Tchau!